Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Amanda Rosa, podcast do Sistema CNA-Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, o seu podcast sobre gestão de custos, riscos agropecuários e negócios rurais. Eu sou Amanda Rosa e hoje nós vamos falar sobre os impactos socioeconômicos da agricultura irrigada no Brasil. E o nosso convidado é o Joaquim Bento de Souza, que possui graduação em Agronomia pela Universidade de São Paulo, é mestre em Ciências pela USP e doutor em Economia também pela Universidade de São Paulo. Tem pós-doutorado no Center of Policy Studies na Monash University, em Melbourne, na Austrália. Atualmente, ele é professor sênior da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, Joaquim. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Então, como eu comentei, hoje a gente vai falar um pouco sobre agricultura irrigada e quais são os impactos sociais e econômicos aqui no Brasil. E eu queria começar pedindo para que você fizesse um breve panorama de como que a gente está com a agricultura irrigada no Brasil hoje e quais são os principais desafios que a gente enfrenta, né? Bom, Amanda, o Brasil, com essa potência agrícola que é um país que está relativamente atrasado em termos de evolução da área irrigada, né? Nós temos uma área relativamente grande, hoje em torno de 9 milhões de hectares irrigados no país, mas comparado com outros grandes produtores agrícolas do mundo desenvolvido, né, dos Estados Unidos, nós ainda temos muito para crescer, né? O Brasil sempre teve condições climáticas muito boas, né, excepcionais, aqui na região sudeste, onde a agricultura se desenvolveu primeiro, depois na região centro-oeste. E à medida agora que nós estamos evoluindo para outras regiões, como a região nordeste, e também com essa instabilidade climática que tem sido observada, né, no período mais recente, começamos a desenvolver muito mais agora a agricultura irrigada, eu quero dizer, né? Então, nós temos hoje, como eu falei, cerca de 9 milhões de hectares, mas a taxa de crescimento da agricultura irrigada está se acelerando. Ela está crescendo muito recentemente por uma série de fatores, a incerteza climática, mas também como elevação de preço de terras, ou seja, a necessidade, né, de numa agricultura moderna a gente usar mais intensivamente a terra, né, e os fatores de produção todos, né, não só a terra, mas como todo o equipamento que está instalado, todo o capital que está instalado nas propriedades agrícolas. A irrigação é uma maneira excepcional, uma forma muito boa a gente intensificar a produção, né, e aproveitando a infraestrutura que já existe, né? Então, o panorama hoje é de crescimento bastante mais acelerado na área irrigada do que nós temos visto até aqui. Bom, e você é um dos autores de um estudo que está avaliando quais são os impactos socioeconômicos que a agricultura irrigada tem no Brasil, né? Um estudo feito em parceria com o MAPA, Ministério da Agricultura e com outras instituições de pesquisa, outras instituições brasileiras e internacionais. E eu queria conversar um pouco sobre esse estudo que está aí numa fase de um relatório, né? A gente espera uma publicação no futuro, vamos torcer. Mas eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre como é que foi a concepção desse estudo, né? Ele é um estudo baseado numa modelagem, então comentasse um pouco como é que foram os parâmetros definidos para esse modelo e como foi a concepção desse estudo. Bom, lá no Departamento de Economia da Exalc, que é onde eu trabalho, né, eu sou engenheiro agrônomo também, me especializei em modelos matemáticos de avaliação de políticas econômicas em geral, né? Nós temos esse modelo que nos permite fazer uma avaliação muito ampla de políticas públicas em geral, né? Então, essa avaliação é muito importante porque ela vai além do simples cômputo de custo-benefício, como é feito em geral, né? Porque uma vez que você tem uma política de amplo impacto, como uma política pública como essa de irrigação, né, isso afeta não só a agricultura, mas o produto agrícola aumentando, mudando de preço, afeta todo o restante da economia. Você tem impacto no mercado de trabalho, impacto socioeconômico. Se foi exatamente esse tipo de impacto, esse tipo de avaliação, que ainda não tinha sido feito, né, que o Ministério da Agricultura estava interessado em fazer, né? E ele nos contactou exatamente com essa finalidade, né? Então foi feito esse amplo estudo, é um estudo que usa basicamente o que se chama de modelos computáveis de equilíbrio geral, ou seja, jargão de economista, né?
Mas é um modelo matemático que reproduz a economia. A gente recria as principais elos de ligação da economia no computador, né? E aí nós podemos simular os impactos de políticas, que foi exatamente o que nós fizemos. É muito importante quando a gente faz essas modelagens que pensam na economia como um todo, que fica um escopo maior de avaliação da política pública, né? Não só o impacto no setor ou na produção e na produtividade das fazendas, né? Eu já vi algumas coisas nesse sentido, por exemplo, de recuperação de pastagens degradadas, que a gente consegue avaliar também, né? Impactos macroeconômicos, impactos na renda dos produtores. Então, é muito legal, né? Pois não, é exatamente isso. A questão é essa mesmo, é que com esse uso desse tipo de modelos, que é crescente no mundo todo, né, e aqui no Brasil também, a gente consegue avaliar impactos que de outra forma você não conseguiria. Por exemplo, como que uma política como essa impacta o consumo das famílias de renda mais baixa? Sim. Com certeza, né? Uma foto muito melhor de uma política pública que está sendo estabelecida, né? E falando nesses efeitos, né, para as famílias, no consumo, na renda, o que você destacaria nos resultados macroeconômicos que o estudo tem apresentado até agora? Certo. Em primeiro lugar, o estudo é um estudo que... Como é que é feita essa simulação, né? Então, a gente simula o investimento necessário. Então, a gente informa ao modelo que nós temos que aumentar o investimento em tantos milhões de reais, né, para poder atingir uma certa meta de irrigação que nós estamos visando, né? Então, nós simulamos 2 cenários, né? Um cenário que seria, até 2040, nós estaríamos aumentando em 4,2 milhões de hectares irrigados, acima do que da taxa tendencial de crescimento, e um outro cenário com 6 milhões de hectares, um cenário já bastante mais otimista, né, acima dessa taxa tendencial de crescimento, né? Então, nós informamos ao modelo o investimento que seria necessário para obter esse crescimento, ou seja, nós temos todo um levantamento de custos, os diversos sistemas de irrigação, por região, por cultura, etc., né? Então, é muita informação, né? E a gente fornece essa informação para o modelo. E também uma outra informação que é necessário fornecer é o seguinte: quando a gente aumenta a produtividade, quando você aumenta a irrigação, uma área irrigada, a área irrigada é mais produtiva do que a área não irrigada. E esse aumento de produtividade tem um efeito extremamente importante sobre a economia, né? Porque você começa a produzir mais pela mesma área, ou com o mesmo recurso, né? Só com mais capital, tá certo? Então, esse diferencial de produtividade também tem que ser levantado, né? A gente fez isso por cultura, por região, por sistema de irrigação, enfim, né? Então, esses efeitos são informados ao modelo. Quando o modelo recebe esses efeitos, ele nos diz: olha, o PIB se modifica dessa forma, a renda das famílias, o consumo, exportação, importação, enfim, todos esses agregados macroeconômicos. E o que a gente observa, então, de forma mais resumida, é que nós temos um crescimento do PIB que é muito importante, né? Um crescimento muito importante do PIB, é um crescimento que, colocado em termos percentuais, até não é grande, porque nós estamos falando de uma política setorial, mas nós comparamos no estudo esse crescimento com outras avaliações de políticas setoriais que nós já tínhamos feito, como, por exemplo, Bolsa Família, BPC, políticas de biocombustíveis, né? E o que a gente observa é que o ganho desse tipo de política é até maior, em termos de crescimento de PIB, né, do que muitas outras políticas que nós já temos avaliado também. Então, é um ganho importantíssimo. Um segundo efeito muito importante, e que é até meio óbvio, né, esperado, é o seguinte: nós temos uma redução no preço dos alimentos. E esse efeito é crítico, não é, do ponto de vista do bem-estar. Porque quando você tem a redução de preço dos alimentos, o alimento pesa proporcionalmente muito mais para as famílias mais pobres do que para as famílias mais ricas, né? Então, nós temos um efeito distributivo importante também, por esse ano, né? E associado a isso, né, os agregados macroeconômicos em geral, a gente observa um crescimento no consumo das famílias, um crescimento no investimento, obviamente, né, porque nós aumentamos o investimento, crescimento de PIB, né? Então, muitos resultados benéficos. Agora, uma das grandes virtudes desse modelo é que nós podemos quantificar.
nós podemos quantificar esse crescimento, né? A gente atribui números a isso e nós podemos comparar, como eu falei, com diversas outras políticas para ter uma noção. Porque modelos são modelos, né? Eles nos dão, assim, são auxiliares do pensamento, eles nos dão uma visão, insights, né? Então, é preciso ter termos de comparação e isso nós fizemos também, mostrando que essa política tem um altíssimo grau de retorno social. Sim, com certeza. E aí, também tem uma diferença, né, entre algumas culturas e algumas regiões também, né? Os impactos, eles são diferentes a depender da cultura. Por que essa diferença acontece e por que ela é maior para algumas culturas, como, por exemplo, grãos, do que para outras? Bem, aí já é um pouco mais de tecnicidade do modelo, né? Mas a razão é a seguinte: quando a forma como é feita a implementação da política, nós usamos a definição de polos. Os polos de irrigação, que foi feito pelo Ministério da Agricultura, Agência Nacional de Águas, né? E então, esses polos, eles estão mais concentrados em algumas regiões do que em outras. Porque o que define um polo, né? Essa definição foi feita em base em estudos anteriores, do próprio grupo com o qual eu trabalho, o GPP, né? E também o Ministério, a Agência Nacional de Águas, uma série de instituições, e são polos onde a gente já tem infraestrutura de irrigação instalada, são polos onde nós temos uma boa infraestrutura de transporte, onde você tem infraestrutura elétrica, onde você tem água, né? Porque, então, você tem uma distribuição particular no território desses polos, né? Esses polos estão muito concentrados, estão na Bahia, em Goiás, em Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo, né? Portanto, quando a gente faz a simulação aumentando o investimento nesses polos, nós temos o efeito regional e composição de culturas que existem nesses polos também. Então, por exemplo, lógico, você faz um investimento em irrigação no Rio Grande do Sul, obviamente você está beneficiando desproporcionalmente a cultura do arroz, né? Porque lá o arroz é que é irrigado no Rio Grande do Sul, né? E assim vai, né? No Mato Grosso, por exemplo, nós temos hoje crescentemente irrigação em soja, irrigação em milho, né? Até no Nordeste, né? No Mato Piba, você tem irrigação em algodão. Então, isso é que é um primeiro impacto, né? Que dá esse crescimento diferencial nas culturas. Um segundo impacto é que, como eu falei anteriormente, nós temos que computar o diferencial de produtividade que existe entre a agricultura irrigada e não irrigada para cada cultura, né? Então, por exemplo, você pega diferencial de produção, de produtividade do arroz de sequeiro com o arroz irrigado é enorme, né? Então, 1 hectare de arroz irrigado aumenta muito mais a produção do arroz do que, por exemplo, 1 hectare de milho, em termos percentuais, né? Então, como isso é feito por cultura e por região, né, você tem essa composição que faz com que algumas culturas, então no estudo, por exemplo, aparece o arroz, né, como uma cultura que tem um enorme impacto em termos de produção, o que é muito importante, porque é um elemento importante da cesta básica, né? Mas também outras culturas, como a soja, que é uma cultura de exportação, o milho, que é um insumo importantíssimo na produção de carnes, também isso é importante na cesta básica, né? Então, de fato, há uma série de elementos dentro do modelo que determinam esse aumento, essa diferença entre culturas, né? Entendi. Então é como se o choque inicial da adoção de irrigação ele tivesse um efeito um pouco maior quando comparado a um que já está tendo um efeito marginal, né? Que já tem polos mais estruturados. Exatamente. Porque quando você faz uma análise como essa, você tem que definir aonde o investimento vai ser feito, né? Como o modelo ele tem características regionais muito detalhadas, nós temos que definir as regiões, né? Então não tem sentido, por exemplo, a gente definir a região norte como uma região prioridade de expansão da agricultura irrigada. Não vai ser, porque por questões edafoclimáticas, né? É uma região onde você tem, com exceção deste ano aqui, né? Você tem muita precipitação, né? E historicamente não é lá que a agricultura irrigada tem se desenvolvido, né? Ela está se desenvolvendo muito aceleradamente na região noroeste de Minas Gerais e na região sudoeste, na região noroeste também do Mato Piba, né? Na região noroeste da Bahia, naquelas regiões lá, do oeste da Bahia, né? E nós sabemos aonde ele está se desenvolvendo
e sabemos aonde estão os polos. Então, nós temos polos importantes no Mato Grosso do Sul hoje, está se expandindo muito, né? No próprio Mato Grosso, o Centro-Oeste é um polo de expansão importantíssimo, e o Sul do Brasil, o Sudeste, né? Que também tem, mas hoje já com capacidade de expansão menor, né? Por uma série de limitações físicas de serem regiões de ocupação mais antiga e não são regiões de fronteira, né? É muito interessante a gente perceber, né, como que vários fatores contribuem para os locais serem mais irrigados, priorizarem mais uma agricultura irrigada ou não, né? Eu queria falar um pouco agora sobre sustentabilidade e segurança alimentar. A gente percebe, até nos resultados do estudo, um impacto muito grande, né, na possibilidade de garantia de segurança alimentar a partir da agricultura irrigada. E eu queria que você comentasse um pouco sobre o link, né, da agricultura irrigada com a segurança alimentar e também sobre quais são os aspectos de sustentabilidade que a agricultura irrigada acaba impactando positivamente, né? Pelas coisas que a gente já conversou, eu percebo que tem um viés um pouco mais de adaptação, né, de diminuição da dependência das chuvas em períodos específicos, mas eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essas duas questões. Exatamente, Amanda. Eu acho que você já antecipou bem a resposta aí, né? Do ponto de vista de sustentabilidade, eu acho que há diversos aspectos a serem considerados, né? O primeiro é esse que você mencionou, ou seja, nós estamos produzindo mais por hectare e com possibilidade, com irrigação a gente tem a possibilidade de produzir mais safras por hectare, né? Não é simplesmente que se aumenta a produtividade de uma safra, né? Mas você pode produzir 2, 3 safras, como se faz na região lá do Mato Piba, né? Você consegue, na mesma área, produzir muito mais. Então, nós temos uma contribuição importantíssima do ponto de vista da segurança alimentar aí, né? Por um lado da segurança alimentar, que é o lado da oferta, né? Porque sem alimento é óbvio que você não tem como ter segurança alimentar. O segundo elemento é a renda, né? E que, como nós já vimos, é uma política que aumenta a renda também, né? Então, nós temos, sem dúvida, uma contribuição importantíssima para a segurança alimentar, que é o aumento da oferta de alimentos, né? Mas nós temos, do ponto de vista da sustentabilidade, um segundo elemento importantíssimo, que é, se nós estamos utilizando mais intensivamente a área, nós precisamos de menos área, né? Então, é uma política que, do ponto de vista macro, pensando do ponto de vista macro, né, é um fenômeno que reduz a necessidade de expansão de área para que nós possamos suprir alimentos. E essa é uma questão importantíssima, porque o desmatamento hoje, a expansão da fronteira, né, é um elemento crítico na política geral do Brasil, né? O Brasil está exposto, né, no cenário internacional como um país que tem uma tremenda responsabilidade do ponto de vista sobre desmatamento, sobre conservação dos estoques florestais que nós temos, né? Então, tem todo um debate aí, que nós, obviamente, não vamos entrar aqui, mas não há dúvida nenhuma de que uma política de intensificação, né, reduz a pressão que a gente tem sobre a necessidade de expansão para poder continuar aumentando a oferta de alimentos, né? Então, eu acho que é fora de questão, né, que isso é uma política muito importante do ponto de vista da sustentabilidade. Com certeza. Os aspectos ligados à sustentabilidade, né? O segundo aspecto ligado à sustentabilidade é o uso da água, né? E nós apontamos no estudo também qual vai ser a necessidade adicional de água para ter esse aumento nas áreas de irrigação que foram simulados, né? Esse é um outro aspecto que agora vai requerer muita atenção por parte das autoridades, porque é um grande aumento, precisaríamos aí de adicionais 13 ou 19, dependendo do cenário, milhões de metros cúbicos, né, de água. E, portanto, nós temos que ter muita atenção nos polos, né, com essa questão de oferta de água. Como eu falei, os polos foram definidos, um dos critérios para a definição dos polos já é a disponibilidade hídrica, né? Uma região não pode ser um polo de irrigação se não tiver água, né, para os próximos anos. Então, são polos onde você tem uma boa oferta de água. Mas um crescimento acelerado, né, vai exigir muita atenção do ponto de vista do uso da água. Sim.
Com certeza. A gente, comentando um pouco dessa questão do desmatamento, a gente sempre fala que para reduzir a necessidade de terras, né, a gente precisa garantir que os produtores tenham acesso a uma produtividade maior, a técnicas de intensificação, a novas tecnologias, né? Então, é realmente muito importante. Bom, eu ficaria muito tempo conversando sobre o estudo, né? É uma conversa fantástica, a gente precisa se encaminhar para o final, então eu vou fazer uma última pergunta, que é, a partir desses resultados, tem alguma coisa que seria, assim, um destaque na elaboração de políticas públicas para o futuro? Assim, o que é mais importante a gente pensar em termos de políticas públicas baseado no que a gente sabe agora? Olha, bom, eu estudo em primeiro lugar, eu acho que ele aponta, né, para a importância de nós termos irrigação, né? Não entrou nessa discussão desse estudo específico a questão de mudança climática, né, que, como você falou, né, a irrigação seria uma medida de adaptação óbvia do ponto de vista da mudança climática, e muito do que nós estamos vendo nessa aceleração na adoção de irrigação, né, certamente está associado a esse aumento da instabilidade ou da variabilidade climática. Okay? Então, não há dúvida nenhuma, né, de que nós vamos ter que nos encaminhar para aumentos mais significativos ainda, na adoção da irrigação. O que acontece? A irrigação é uma política muito cara. É extremamente caro você irrigar um hectare, né? Temos que custar 15, 20 mil reais por hectare, dependendo da técnica de irrigação. Então, o que nós temos observado, com exceção de alguns esforços do passado, que foram feitos em grandes perímetros irrigados, na região de São Francisco, né? Nos polos irrigados lá em Pernambuco, onde você teve formação de grandes infraestruturas públicas de irrigação, grandes investimentos maciços, né? Então, nós temos aqueles polos de produção de frutas, que são polos de pequenos produtores, inclusive, né? Médios produtores. O que a gente observa hoje é que são os grandes produtores, né? Produtores mais capitalizados, agricultura de exportação, né? Que têm condição de fazer esse investimento, né? De forma que eu acho que é preciso pensar muito, né, sobre como tornar mais acessível, né, esse investimento, né? Eu acho que isso é um desafio para pequenos produtores, né? É um desafio muito importante, né? É claro que a agricultura brasileira, ela vem numa dinâmica de transformação muito rápida, né? Nós estamos tendo uma tecnificação muito grande da agricultura, a própria agricultura familiar, a agricultura também está se modificando, né? No Nordeste é uma coisa, no Sudeste é outra, há muitos estudos nesse sentido, a gente não vai entrar nisso aqui, mas eu acho que, como é uma tecnologia cara, né, é necessário uma atenção especial, né, para o acesso a essa tecnologia com técnicas de irrigação que não sejam, por exemplo, o pivô central. É óbvio que um pivô central, que é um equipamento gigante de irrigação, custa uma fortuna, né, só seria acessível, por exemplo, em situações de cooperativas, né, onde se tivesse um sistema de irrigação em condomínio, né, que são coisas que nós não temos aqui no Brasil. A gente não tem ainda essa cultura, né, esse hábito cultural, né, mas eu acho que essa é uma coisa de se pensar, né? É um alerta que nós temos, que a agricultura, como medida de adaptação, ou a irrigação como medida de adaptação, é uma tecnologia muito cara, né, de pouco acesso ainda. Então, eu acho que é uma mensagem importante que fica aí. Com certeza, né? Vamos torcer para que a gente consiga ampliar o acesso, né, a vários produtores, principalmente os pequenos. Bom, professor, muito obrigada pela sua participação no podcast Ouço Agro. Eu espero que a gente consiga ver o estudo completo aí nos próximos meses, quem sabe. Foi um prazer te ter aqui no nosso episódio. Eu que agradeço o convite, para mim é um grande prazer, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Bom, para você que nos ouviu até agora, nos siga nas redes sociais e acesse esse e outros episódios no YouTube e no Spotify. Até logo! Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Amanda Rosa, podcast do Sistema CNA Senar.